É para pensar não só o cinema, mas também a cidade e o território. Essa fala do meu convidado de hoje define bem o conceito do coletivo criativo de rua, o CRUA, um grupo de jovens da periferia do Rio de Janeiro, realizadores de produções audiovisuais independentes e outras expressões artísticas como a fotografia, o grafite, o teatro, a música e etc. Uma ocupação artística e crítica do território. Eu tenho o prazer de receber Rafael Ferreira, integrante do coletivo CRUA. Então, Rafael, vamos, para a gente começar o nosso papo aqui, vamos assistindo aqui um primeiro vídeo. Preto, não dá pra ficar sem você, o meu corpo estremece ao sentir seu olhar. Preto, me beija, me pega, me ama, me encobre em seu corpo, me deixa sem ar. Preto, aceita que o nosso destino tem o mesmo caminho, se deixa levar. Recebe todo o carinho que eu tenho pra dar. Então, queria que você começasse falando sobre esse trabalho, sobre esse filme. Então, esse filme foi o último filme do nosso coletivo, que é o Coletivo Criativo de Rua, né, o CRUA, como você falou, que a gente fez no ano passado, no Festival de 72 Horas, né, que a ideia era fazer o filme em 3 dias, da concepção do roteiro até a finalização do filme. Eu acho que deve ser uma loucura isso, né? Não, uma coisa muito... que é muita energia, tá todo mundo com tempo pouco apertado, então tem que fazer tudo na correria. Isso é interessante, que te dá uma obrigação a mais de entregar o filme, então, que normalmente o filme demora muito para fazer. Exatamente. Então, nesse caso, você tem que estar rápido. Então, a gente tem 2 produções que a gente fez nesse festival. Então, é bem interessante essa proposta, né? Então, o filme ele nasceu muito na ideia da música. Começou... primeiro que a gente sentou para discutir o roteiro, uma galera, assim, umas 5, 6 pessoas. No dia que a gente começou o festival, a gente começou a discutir o roteiro, e aí surgiu essa música, que é a da Lorena Bispo, e aí a partir dessa música a gente começou a criar esse filme, né? E o que vocês queriam dizer com esse trabalho? Então, o nosso coletivo, ele começou no Complexo da Maré, e aí ele começou no intuito de discutir a cidade em geral, né? Então a gente tinha muito essa questão de discutir a cidade. Então a maioria do coletivo, a gente tem muitas pessoas, a maioria é da periferia, quer dizer, na verdade todo mundo é da periferia, está nas favelas, na periferia. E aí a gente começou com um trabalho muito voltado também para a questão afro, que a maioria do coletivo também é negro também, começamos a discutir questão afro, muita questão. E aí o cinema era muito importante pra gente, é muito importante pra gente dentro da discussão do coletivo. Por quê? E que através que a gente pensou, que através do audiovisual a gente pode modificar muita coisa, né? Que o audiovisual, que o cinema, ele é uma porta de entrada para você descobrir a cultura. É uma cultura que está escondida, resgatar tudo que está escondido, que a gente não tem na escola, que a gente não tem nos meios tradicionais. Então o cinema independente ele pode levar essa descoberta, né? Então esse filme ele foi o primeiro nosso filme que a gente não falou só da questão negra, mas a gente usou atores negros, né? Atores e atrizes negras, produção toda negra. Então a intenção muito desse filme também foi assim, não, a gente tem outras histórias também, a gente quer contar todas as histórias, a gente pode contar todas as histórias de cinema. A gente pode falar sobre Exu, a gente pode falar sobre Quilombo, mas a gente pode fazer também um cinema de drama, que é um drama da vida como a gente está na vida também.
Então a gente pode estar em todos os lados. E o cinema ele tem esse impacto visual, né? Agora, que cidade é essa que vocês querem discutir? Então, como grande parte, todo o coletivo está na periferia, uma coisa que a gente discutia muito lá na Maré, ainda quando a gente se conheceu, que a gente se conheceu de lá, mas cada um era de uma outra região, né? Era assim, um pouco, como é que a cidade está dividida? A gente tem um número de equipamentos culturais muito grande no centro, na Zona Sul, e aí você vai para a Zona Oeste, Zona Norte, você vai esvaziando. Chega na Zona Oeste, está tudo sucateado, não tem nada, então a gente tem que sair de lá para ter acesso ao teatro, ter acesso... Aí ou então a gente tem que ir no shopping ver o cinema. Então o que a gente faz para mudar isso? Né? Então a gente começou a pensar em como é que a gente, dentro do nosso território, a gente pode acabar com essa barreira territorial. E como se faz isso? Como que muda a história do território em que se vive? A gente vendo esse déficit que tem na Zona Oeste, eu particularmente sou da Zona Oeste, agora estou morando em Madureira, mas nasci na Zona Oeste. O que a gente está pensando? Dentro das nossas próprias comunidades, dentro de onde a gente está, procurar ali mesmo os atores que podem criar essa possibilidade nova. Então somos nós mesmos que vamos conseguir mudar lá dentro. Porque tem muita gente com potência ali, que não tem espaço. Invisibilizado. Invisibilidade, tá lá, que tem criado, tem compositores, tem imensos. Você vai em qualquer lugar na Zona Oeste tem compositor. Galera de teatro, semana mesmo a gente teve um evento no Fumacê, em Realengo, que chamou Festival de Becos, Festival de Arte no Beco. Então a ideia é a gente chegar nos becos da comunidade e ali a galera se expressar. Então, assim, não foi nada muito programado. Se você tem uma arte, se você apresenta um trabalho, se você tem uma poesia, se você tem uma música, se você grafita, vamos chegar lá e vamos fazer junto. E aí você começa a mudar todo esse paradigma da cidade, né? Onde você não precisa mais sair, se deslocar pro centro da cidade, para a Zona Sul, para você ter que ir. Você pode ir também. E é um espaço que a gente também tem que ocupar. Mas também dentro da nossa própria comunidade nós temos que mover o que nós temos lá, a nossa potência de lá, né? Agora, como é que é o processo de mobilização? Fazer com que as pessoas que estão dentro desse território, dentro dessas comunidades, entendam essa importância? Então, eu vejo muito principalmente quando o trabalho é um trabalho muito institucional, muito da prefeitura, muito assim, muito da forma passada, sabe? Tipo, muito institucional, muito certinho, você acaba tendo um esvaziamento. Você vai em muitos eventos que está na periferia que está esvaziado. Que aí tem instituição por trás e tudo mais. E aí quando você traz isso para o independente, você deixa uma forma mais livre, a comunidade chega junto rapidamente. Porque a comunidade está muito presente, eles querem muito, eles têm muita necessidade desse boom cultural dentro dos becos, por exemplo, como é que foi esse festival. Mas tem esse entendimento da importância dessas manifestações na própria comunidade? As pessoas têm esse entendimento ou é um processo ainda de construção, que vocês estão construindo isso dentro das pessoas? O processo de construção ele não acaba nunca, né? Uhum. Então ele está sempre em construção. Mas as pessoas lá sabem sim dessa necessidade. Elas sabem que durante muito tempo, esse talvez é um pensamento meio que usado até para não se ter muito investimento dentro da periferia. Ah, não, mas lá não tem espaço para... Não vão gostar disso ou daquilo, só gostam de pagode, só gostam de funk, se eu levar um outro tipo de música ou um outro tipo de arte, isso não vai ser aceito. Essa ideia que a gente tem. Que no geral é imposta, né? Que não, eles não querem ver uma dança contemporânea. Eles não querem ver uma performance. Nada, cinema, eles gostam de ver Batman e Robin. Não, eles gostam de saber as histórias dele, a gente grava lá. Então a gente fez a oficina com as crianças da comunidade. Então a gente grava, fez o filme, passou no telão lá dentro da comunidade, eles adoram. Todo mundo assistir, né? Eles estão se vendo, então ele vê o vizinho, ele vê a história do vizinho. Então a comunidade, ela é muito pulsante nisso, ela tem total realidade de que isso é preciso e que eles gostam muito. Então, qualquer intervenção artística lá é muito bem aceita. E aí, o que vocês têm feito? Quais os lugares que vocês têm conseguido fazer esse tipo de intervenção? Então, a gente estava até discutindo conversando essa semana, que um dos pontos bons do nosso coletivo é que
ele está muito espalhado. Então hoje eu estou em Madureira, então tem gente na Vila Kennedy, tem gente que mora no Alemão, gente que mora em Realengo, tem gente que mora no Vidigal. E então a gente consegue ter uma rede muito grande, então a gente consegue caminhar muito, né? Então, por exemplo, a gente tem o Cinegrada, que é o nosso cineclube que exibe filme negro. Então todo mês a gente exibe um filme com protagonismo negro e depois tem um debate. Hoje em dia ele rola no Buraco do Galo. E vai para outros lugares também esse projeto? Então ele rola no Buraco do Galo uma vez por mês em Oswaldo Cruz. Aí uma vez por ano nós temos o Circuito Cinegrada, que aí ele passa em vários bairros. Ano passado a gente passou em 15 bairros, só no mês de novembro. Então é uma exibição um dia sim, um dia não. Então a gente passou em Bangu, Realengo, Água Santa, Maré. Então a gente passa em muitos locais com esse cineclube, né? E também quando a gente recebe alguns convites, então a gente apresenta em escola, né? Então a gente tem uma circulação muito grande na cidade por essa questão em que nós somos mais ou menos 15 no coletivo. E cada um de um bairro diferente, dentro da periferia. Então a gente tem uma cidade a ser descoberta, né? E são cineastas e poetas, tem uma diversificação também de atuação desses artistas, desses realizadores? O que fez a gente se encontrar foi o audiovisual. O audiovisual fez a gente se encontrar, a gente conheceu todo mundo fazendo um curso de audiovisual, né? Mas aí, dentro daquele contexto do audiovisual, que a gente fazia na verdade, a gente estava numa campanha que falava sobre os homicídios de jovens negros. Então, dentro dessa mobilização do audiovisual, a gente está pensando nisso para o audiovisual, como é que a gente ia falar dos jovens negros no audiovisual, a gente começou a ver também que no grupo também tinha outras pessoas que faziam outras coisas, música, teatro, grafite. Então, como é que a gente bota tudo isso no audiovisual? No começo a gente estava botando tudo no audiovisual, então era uma troca muito grande dentro do audiovisual. E aí agora ela já está mais diversificada. Então a gente tem apresentação só de teatro, então a gente tem dentro do coletivo a galera agora que está começando a escrever as peças e formular peças novas, fazer performance nova. A galera do grafite que está cada vez mais se aprimorando e trazendo o grafite muito voltado para a questão africana, então a gente está tendo um resgate disso tudo dentro do coletivo. Então tem muita gente dentro do coletivo com muita coisa diferente, né? Bacana. Olha, vou ter que ir para o intervalo, mas já já eu estou de volta. Fique com a gente.